Fala pessoal, beleza? Professor Lucas Dias na área. Estamos aqui para a gente comentar o nosso primeiro simulado desse nosso novo projeto top de linha, beleza? Como vocês sabem, cada simuladinho nosso vai ter acesso ali a 5 questões, né, mescladas de diversos assuntos que são muito importantes para você aí que presta concurso público, beleza? Então vamos lá, vamos começar esse primeiro simulado aqui e nós vamos direto ao ponto, tá certo? Vamos pegar essa nossa primeira questão que trabalha aí com a parte de problemas de conjuntos. A questão fala assim: uma empresa fez uma pesquisa com seus funcionários para saber sobre as vacinas que tinham tomado recentemente. Dos 1.000 funcionários, então nós temos essa primeira informação aqui, consultados, a pesquisa revelou que... E aí nós temos todas as informações aqui, que daqui a pouco a gente vai olhar para elas, tá certo? A pergunta do problema é: o número de funcionários que tomou 2 ou mais vacinas, entendeu? Então, o número de pessoas que tomaram no mínimo 2. É isso que o problema quer saber. Essa questão ela tem um pequeno detalhe que é o seguinte: muita gente já está olhando para ela e pensando naquele diagrama. Ok, e é isso que nós vamos utilizar. Porém, nós não vamos precisar preencher todo o diagrama, entendeu? Então, pensando numa prova, é muito importante que você perceba isso para que você ganhe tempo, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos identificar aqui o seguinte. Deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui o desenho, formato. Eu vou pegar aqui o círculo só para a gente desenhar, para ficar mais próximo da perfeição, certo? Então, eu pegar esse círculo aqui, eu vou copiá-los aqui para a gente fazer o nosso diagrama. Aqui são 3 tipos de vacinas, certo? Então, eu vou desenhar aqui, por exemplo, aqui, ó. Maravilha, certo? Desenhamos aqui o nosso diagrama e eu vou fazer o seguinte. Todos esses círculos aqui, nós vamos pegar e colocar no conjunto universo, como eu estou fazendo aqui para você, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Aqui deu uma pequena desconfigurada no nosso tracinho, mas deixa eu só corrigir aqui para ficar correta a nossa pergunta. Então, o número de funcionários que tomaram 2 ou mais vacinas. Então, tá aqui, ó. Correto? E eu fiz o diagrama e essas vacinas são, quando você olha aqui, ó, nós temos Covid. Então, nós vamos deixar um círculo aqui para o Covid. Nós temos influenza. Nós vamos deixar esse círculo aqui para influenza. E nós temos hepatite B. Então, nós vamos deixar esse terceiro círculo aqui para hepatite. Correto? E aí você sabe que esse tipo de questão você sempre começa pela intersecção dos 3 conjuntos. Sempre você começa assim. Então, no caso, olhando as informações, o problema fala aqui, ó, que 20 pessoas tomaram as 3 vacinas. Então, deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Eu vou pegar ali e nós vamos ter o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 20 na intersecção, entendeu? Então tá aqui, ó, 20. Aí agora a gente vai colocando as outras informações, tá certo? Depois o problema fala o seguinte, que 100 pessoas tomaram a influenza e a hepatite. Aí nós precisamos encontrar essa intersecção. Então, influenza e hepatite, se você observar comigo, é esse setor aqui. Só que lá dentro nós já temos 20. O total é 100, ou seja, faltam quanto? Faltam 80. Ou seja, aqui nesse setor eu vou colocar apenas o 80. Somados com 20, aí a gente acaba encontrando o total de 100 pessoas, que é o valor dado pelo problema, tá certo? Vamos pegar outra informação. 150 pessoas tomaram a primeira dose de Covid e hepatite. Então vamos lá, Covid e hepatite, nós temos todo esse setor aqui, ó, tá certo?
O total são 150 pessoas. Lá dentro nós já temos 20. 20 para 150, faltam 130. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 130, correto? Somados com 20, dá o nosso total de 150 pessoas. E a outra informação é que 200 pessoas tomaram a primeira dose de Covid e influenza. Então, esse setor é esse de cá, ó. Tá vendo? Só que lá dentro nós já temos 20 pessoas. O total é de 200 pessoas. Então, 20 para 200, está faltando 180, correto? Beleza. Bom, as outras informações, que são essas 3 primeiras aqui, nós não vamos utilizar, justamente por conta da pergunta do problema. O problema quer saber o número de funcionários que tomou 2 ou mais vacinas. E essas informações nós já temos, 2 ou mais, né? Se você pegar aqui, ó, esse grupo e esse grupo aqui, são aquelas pessoas que tomaram apenas uma única vacina, entendeu? E essas pessoas, o problema não está perguntando. Agora, as outras pessoas, aquelas que tomaram no mínimo 2, nós já temos. Então aqui, ó, nós temos 130 pessoas, nós temos 180 pessoas, nós temos 80 pessoas e nós temos 20 pessoas, né? Eu devo considerar, né, o número 20, porque o problema fala o número de pessoas que tomaram 2 ou mais, percebeu? Então agora resta-nos somar. Então eu tenho aqui, ó, 130 mais 20 mais 180, por exemplo, mais 80. Quando você faz essa soma, aqui eu tenho 200, 330, 410 pessoas. Ou seja, de um total, que o problema fala que são 1.000, de um total de 1.000 funcionários, 410 funcionários tomaram pelo menos 2 vacinas, correto? E aí a resposta final fica sendo a letra A, beleza? Então trabalhamos aqui essa nossa primeira questão, e é uma questão que trabalha com problemas de conjuntos, correto? E que a gente fez um diagrama que você não teve que preenchê-lo completamente. Então fica atento para você ganhar tempo na hora da prova. Essa próxima questão aqui que eu coloquei foi uma questão de porcentagem muito comum em concursos, tá certo? Então vamos lá, a questão fala assim: uma universidade no interior terminou o ano com 28.200 alunos matriculados. Para o próximo ano, a referida faculdade espera aumentar em 15% esse número. Se isso vier a concretizar, a instituição de ensino passará a ter a seguinte quantidade de estudantes. Então vamos lá. Qual que é a conta inicial que nós temos que fazer? 15% de 28.200, correto? Essa é a conta inicial que nós temos que pensar. E aí você precisa lembrar o seguinte: 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100. Toda vez que você trabalhar com a porcentagem, existe uma razão por detrás dela, onde o valor de baixo, né, o valor do seu denominador é sempre 100. E aí na matemática, quando você tiver esse DE aqui, ó, é a mesma coisa que multiplicação. Então você vem e coloca vezes 28.200. E aí o que eu posso fazer? Eu posso cortar aqui 2 zeros, vai sobrar 15 que multiplica 282. Quando você faz esse produto, você vai encontrar 4.230, ou seja, ela vai ter 4.230 novos alunos. E aí, ao todo, ela passa a ter 28.200, por exemplo, mais 4.230. É claro, considerando que ninguém forma, porque imagina, né? Então, o que acontece? Fazendo essa soma, você vai ter 32.430 como um total de
alunos. E aí a resposta final fica sendo aqui a letra E. Então uma questão de porcentagem direta ao ponto, tá? Específica, não é complicada e que é muito cobrada em prova, tá certo? Maravilha. Vamos pegar essa terceira questão. E essa terceira questão vai falar justamente de progressão aritmética, mas de um jeito diferente, tá certo? Então, o problema fala: uma PA é tal que seus 3 primeiros termos são, eu vou até projetá-los aqui, ó. Nós temos x mais 1 como sendo o primeiro termo, 2x como sendo o segundo, e nós temos 3x menos 1 como sendo o terceiro. E aí o problema fala, onde x é um valor maior do que zero, ou seja, ele é um valor positivo. Então, é correto afirmar que o 10º termo da PA é... Então, nós temos que achar aqui, ó, o A10, que é o 10º termo dessa sequência, tá certo? Bom, quando você olha as alternativas, perceba que nós não temos o valor do x. Tá? Se você aplicar aqui algum conceito de PA, você vai ver que vai ser um membro igual a outro. Isso é normal de acontecer. Então, nós vamos trabalhar de um jeito que o x ele vai ficar ali. E no final das contas, ele vai surgir, porque é uma das alternativas. Beleza? Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos trabalhar com a fórmula do termo geral e, primeiramente, vamos levantar as informações. Veja, o primeiro termo é justamente o x mais 1. Esse é nosso primeiro termo. A nossa razão nada mais é que 2x menos, aí eu vou subtrair pelo termo anterior, que é x mais 1. Se você fizer essa conta, ó, você tem 2x, aqui vai ficar menos x menos 1. Qual que vai ser a nossa conclusão? Veja, vai ficar 2x que tira x é x menos 1. Então, a nossa razão nada mais é do que x menos 1, correto? Nós temos o número de termos que é 10. Uma vez que o problema fala calcule o 10º termo, é porque nós estamos trabalhando com os 10 primeiros termos. E aí nós vamos calcular o A10. Então, vamos deixar aqui, ó. E aí, qual é a fórmula do termo geral? AN, que é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. E agora você vai substituir os termos. Ó, aqui nós temos o A10, que nós queremos encontrar, o A1, que nós vimos que é x mais 1, mais o N, que é 10, 10 menos 1, vezes a razão, que é x menos 1. Logo, você tem aqui, ó, que o A10 é igual, aqui vai ficar x mais 1, por exemplo, mais 9, né, 10 menos 1 dá 9, que multiplica x menos 1. Então, aqui nós vamos ter que fazer uma distributiva. Então, você tem que o 10º termo, ele vai ser igual a x mais 1. 9 que multiplica x é 9x. 9 que multiplica menos 1 é menos 9. Logo, o que acontece? O A10 vai ser o seguinte: 9 mais 1, que é 10x, 1 menos 9, que é menos 8. Então, tá aqui, ó. Seguindo o padrão da questão, encontramos o nosso 10º termo, que é 10x menos 8, pelas alternativas, bate justamente com a letra B. Tá certo? Maravilha! Então, trabalhamos essa questão aí, número 3, do nosso simulado 1, que foi uma questão de PA, um pouco diferente do tradicional, tá certo? Vamos para a nossa quarta, penúltima questão. Ela vai falar o seguinte: um grupo de amigas saíram juntas para a praia. Chegando lá, elas foram nas barracas comprar merenda. Ao chegarem na barraca, compraram vários produtos. É uma questão de matemática básica. E aí o problema vai falando aqui as informações. E aí, pelas alternativas, a princípio a gente vai ter que montar, ó, tá certo? E no final aqui nós temos o valor. Então vamos ver aqui, ó. 3 barras de chocolate, cada uma por 7. Então nós temos 3 que multiplica 7, certo? Continuando. 6 coxinhas, cada uma por 3,50. Então mais
6 que multiplica 3,50, correto? Continuando, mais 5 águas, cada uma por 1,50. Então, nós temos 5 vezes 1,50. Mais 5 refrigerantes, cada um por 12. Então, mais 5 vezes 12, correto? Bom, a montagem da nossa expressão numérica seria essa. Pelas alternativas, se você observar, olha a letra A, 3 vezes 7, mais 6 vezes 3,50, mais 5 vezes 1,50, mais 5 vezes 12. Bateu corretamente. Agora, quando a gente olha as outras alternativas, por exemplo, será que dá igual ou diferente? A letra E também dá igual, ó, 3 vezes 7, mais 6 vezes 3,50, mais 5 vezes 1,50, mais 5 vezes 12. Agora, resta-nos saber o valor final. Então, uma conta ali vai estar errada, entendeu? E as outras alternativas, de cara assim, parece que está faltando dados, então já está falso. Então, nós vamos ter que fazer, ó, por exemplo, 3 que multiplica 7, nós sabemos que é 21. 6 que multiplica 3,50. Aqui vai ficar 21 também, não é isso? Se você fizer essa conta, 3,50 com 3,50 é 7. 7, isso vai acontecer 3 vezes, dá 21. Aqui, 5 que multiplica 1,50 é 7,50, correto? E 5 vezes 12, nós sabemos que é 60. 21 com 21, nós sabemos que é 42. 42, né? Vamos pegar aqui, ó, 60 mais 42, nós sabemos que é 102, correto? 102 mais 7,50, nós sabemos que é 109,50. E aí, pelas alternativas, bate com a letra A, tá certo? Então, uma questão só de matemática básica para você tomar cuidado na hora dos cálculos, tá certo? E aí nós temos mais uma questão para esse nosso primeiro simulado, que é essa questão aqui sobre equação do primeiro grau. A questão fala assim: suponha que 3 analistas agropecuários nomeados como A, B e C, então temos aqui as nossas letras, fizeram a fiscalização de defensivos agrícolas em 73 propriedades rurais do Distrito Federal. Ou seja, né, A mais o B mais o C é igual a 73. Então, nós já temos com isso a nossa primeira equação. Aí nós vamos continuar. Se B fiscalizou 5 propriedades a mais que A, ou seja, B fiscalizou o total de A mais 5, correto? Que, por sua vez, fiscalizou 7 propriedades a mais que C, e A fiscalizou o total de C mais 7, qual o número de propriedades fiscalizadas por B? Então, nós temos que achar o total de B. Então, tá aqui. Construímos as equações e agora nós vamos trabalhar. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou, por exemplo, isolar o A, que vai ser B menos 5. Então, eu vou isolar o A em função do B. Aqui eu vou isolar o C, ó. O C vai ser o A menos o 7. Só que no lugar do A, eu vou colocar o valor que nós encontramos, B menos o 5, menos o 7. Então, aqui, ó, no lugar do A, eu coloquei o seu valor. Logo, C vai ser B menos o 12. E aí, nós chegamos nessa equação aqui, ó. C é igual a B menos o 12, correto? Maravilha. O que acontece? Vamos lá. C é igual a B menos o 12. Nós vamos fazer o seguinte. Como que nós vamos trabalhar para encontrarmos o valor do B? Você vai substituir agora nessa primeira equação. No lugar do A, você vai colocar aqui, ó, B menos 5, mais o B, mais, onde tem o C, você vai colocar B menos o 12. Tudo isso é igual a 73. E agora nós vamos complementar, né? B mais B mais B, sabemos que é 3B,
Menos 5 com menos 12 é menos 17. Isso é igual a 73. Então, nós temos que 3b é igual a 73 mais 17, passando para cá. Logo, nós temos que 3b é igual a 90, somando aqui, ó, certo? O 3 está multiplicando, você passa dividindo. Então, o b vai ser 90 dividido por 3, b é igual a 30. Veja que automaticamente nós já achamos a resposta e ela é a letra A. Então, nas equações que nós construímos aqui, eu já manipulei para que a gente encontrasse o valor de B automaticamente. Você pode encontrar outras incógnitas e depois dar mais alguns passos para poder encontrar B. Tá certo? Então, ó, passamos por equação do primeiro grau, passamos por matemática básica, a parte de operações básicas, passamos por porcentagem, por PA e passamos por problemas de conjuntos, tá certo? Esse foi o nosso primeiro simulado. Reveja a aula, refaça as questões e dia após dia você vai reforçando, tá certo? Então eu vou finalizar aqui e até a próxima.